Olá, tudo bem com você? Todos tranquilos nessa sexta-feira? Sexta-feira quente aqui em São Paulo e com a promessa de um final de semana ainda mais quente, mais ensolarado, mais poderoso. Uma promessa de um final de semana de verão como eu adoro. Apesar de sofrer também com o calor excessivo, principalmente para dormir, como todos vocês, porque eu também sou ser humano, mas ainda assim fico muito feliz do verão. Para mim é uma época que tem muita conexão comigo e que me deixa muito feliz, assim, muito motivada. Então hoje é um assunto que eu recebi de um seguidor, tá? E que eu acho que faz total sentido para o tema de comunicação que eu trato aqui e também para quem está no desafio comigo, porque nós estamos chegando ao fim. Bom, então, como eu tenho feito nessas lives das 11h30 da manhã, eu explico quem eu sou, tá? Para que as pessoas que me seguem, sou uma fraude. E agora? Esse é o nosso tema. Aqui, ó, Viana entrou. Olá, Viana, tudo bem com você? Nossa, bom te ver aqui. Bom, então vamos lá. Eu começo sempre essas lives das 11h30 da manhã, que é sobre dicas da Cá, me apresentando um pouco para que você saiba quem eu sou. Já anotei aqui o assunto para você entender se você quer ficar na live, porque não tem nada mais chato de a gente entrar numa live, querer entender qual é o assunto e aí a gente perceber que não era alguma coisa que tinha vínculo com a gente mesmo, né? O legal é quando você entra numa live, olha o assunto, fala, poxa, isso aqui eu quero ficar. E aí você vai se envolvendo no tema e vai participando e aí vai ficando rico, tanto para você que está desse lado, quanto para mim que estou aqui desse lado, porque eu trago os conhecimentos que eu tenho, eu trago as pesquisas que eu faço, mas eu aprendo muito com essa troca que nós fazemos aqui. Para quem está assistindo no gravado, a gente não tem essa troca, né, ao vivo, mas se você deixar seu comentário, se você me chamar depois, você sabe que a gente conversa. Inclusive, a live de ontem sobre constelação sistêmica familiar bombou, gente. No gravado, muita gente me chamou e falou assim, era o que eu estava precisando pro dia. Então, acho que o tema foi muito legal e poder abrir, né, mais um caminho para vocês, para mim, me deixa muito satisfeita. Lembrando, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não facilito constelação sistêmica familiar, então fiquem tranquilos, eu não estou vendendo nenhuma dessas terapias para vocês, mas eu indico, eu sugiro, porque me faz muito bem. Qual que é a minha especialidade? Sou especializada em comunicação, sou jornalista de formação, trabalhei anos em marketing, no marketing mais corporativo e também no marketing mais voltado para produto e para vendas. Tive equipes de vendas, equipe de desenvolvimento de produto e sempre monitorei muito essa questão de indicadores e tudo mais de venda, tá? Trabalhei muitos anos na área corporativa, então eu sei como esse mundo funciona. Sei os seus lados positivos, os seus lados mais ou menos. E agora a minha carreira está totalmente dedicada a apoiar quem acredita que a comunicação pode realmente ajudar a destravar a carreira, a destravar um relacionamento, a destravar a vida dentro de casa com o companheiro, com a companheira. Então, esse é o meu propósito, eu estou aqui para te entregar todo esse conteúdo que eu venho estudando, não é uma coisa que acabou, eu continuo estudando muito para que você possa utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. Tenho as minhas mentorias, tenho os meus grupos de desafio e também tenho ofertas os meus cursos. Mas o meu objetivo aqui na live das 11h30 da manhã, que é Dicas da Cá, é mostrar para vocês as ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Combinado assim? Então, olha o nosso tema hoje que eu recebi, eu tive essa conversa ontem e ela falou muito dentro de mim, porque eu também já senti muito isso e hoje com menos intensidade, mas às vezes isso ainda bate na minha porta, bate no meu coração.
Então, assim, resumindo a conversa, a pessoa me disse, às vezes eu não sei quem eu sou. Minhas escolhas e prazeres não me preenchem. Eu me sinto uma fraude. E quem nunca, não é mesmo? Oi, Luciana, tudo bem? Quem nunca se sentiu uma fraude, né? Isso é muito comum, é até mais comum do que deveria ser, principalmente para nós mulheres, porque a gente tem até uma síndrome que se chama síndrome do impostor. E isso para as mulheres ainda é muito mais forte. Então hoje nós vamos falar desse momento, né, que a gente chega e olha para a gente mesmo e a gente fala, nossa, será que tudo que eu investi na minha vida, será que tudo que eu fiz na minha vida não valeu a pena? Porque eu não sou essa pessoa que eu sempre pensei que eu fosse. O que eu exponho para os outros, o que as pessoas pensam de mim, na verdade é uma grande mentira, é uma grande balela, né? Então, esse é o ponto da nossa live de hoje e eu tenho certeza que vai bater no coração de quem estiver aqui acompanhando comigo, principalmente de pessoas que estão aí passando, né, pelos 30 anos aí e já estão também nos 40, porque esse é o momento desse grande questionamento na vida de todo e qualquer ser humano. Então, bora lá, eu vou dar para vocês algumas informações para que vocês entendam por que isso acontece. Eu já falei muito com vocês nas outras lives, quem tem acompanhado sabe disso, que a primeira infância, ela é muito significativa, ela é muito importante para a formação de todas as nossas bases, os nossos alicerces positivos e também negativos, né? E quando eu falo isso, eu sempre digo, tomo muito cuidado, porque na minha fala de comunicadora, né, não é colocando nenhuma culpa, né, em pai, em mãe, nada disso. É só para vocês entenderem que do 0 aos 7 a 8 anos, nós vamos formar uma base que vai nos dar ferramentas para que a gente possa estar integrado a uma sociedade. E isso tem muito a ver com a forma com que nós vamos nos comunicar lá na frente, tá? Então, nessa fase, traumas, uma forma que eu percebo que eu posso ser melhor aceito pelos meus pais, isso vai traduzir lá na frente como comportamento. Então, uma criança, por exemplo, que ela é muito reprimida e que ela percebe que toda vez que ela segue direitinho o roteiro da família, ela ganha alguma coisa, provavelmente é uma criança que lá na frente ela vai ter muita dificuldade de trabalhar em atividades ou ter relacionamentos que fujam muito do script, tá? Ou então crianças que não tiveram limites nessa fase, elas foram muito soltas nessa fase, lá na frente ela vai perceber que ela não se adapta muito bem a lugares com muitas regras, ela é muito questionadora. É claro que eu estou sendo muito ferro e fogo, né? O ser humano tem muitas nuances e eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem do que a gente vai falar. Depois que a gente passa dessa primeira infância, que a gente começa a entrar aí na adolescência, a gente entra no momento que a gente vai desenvolver muito fortemente os nossos sabotadores, principalmente o crítico. Lembrando da live que eu falo sobre sabotadores, procura aqui porque já tem esse material disponível. O sabotador é um gatilho incrível, é um mecanismo incrível que todos nós seres humanos têm de proteção. Então, do 0 aos 7 anos, a gente precisa muito dos cuidadores para sobreviver. A partir dos 8, 9 anos, nós vamos percebendo que a gente não precisa tanto desses responsáveis à frente, mas a gente vai percebendo que nós precisamos ter mecanismos de proteção. Então, aquele mecanismo de proteção, por exemplo, que eu desenvolvi na primeira infância, por exemplo, numa infância em que os pais brigavam muito, em que eu ficava atento a qualquer sinal de briga entre meus pais, e eu sabia que naquele momento eu precisava agir de alguma forma para não piorar a situação, é a partir da adolescência que eu vou usar esse mecanismo, tá? E vou usá-lo com um pouquinho mais de intensidade para poder testar esses limites.
Então, se eu desenvolvi um sabotador ali mais vigilante, de ficar atento com o que acontecia dentro da minha casa e tudo mais, na adolescência, esse sabotador ele vai vir com um pouco mais de força. Então, é por isso que na adolescência a gente vai para muitos extremos, né? Então, por exemplo, tem o sabotador crítico que todos os adolescentes eles vão ter. Então, eles são muito críticos com o mundo, consigo mesmo, com a escola, com os pais. Mas junto com esse sabotador podem existir outros sabotadores, outros 9, que compõem aí o nosso arcabouço, né, de ferramentas de proteção em relação ao mundo. Até aí tudo bem, estamos testando, estamos aprendendo. Se a gente tiver numa família, que eu não digo família, pai, mãe, cachorro, filhos, não é isso, mas se a gente está numa família que é mais estruturada, que a gente consegue ter mais confiança nessa família, mesmo que pai e mãe forem 2 homens, 2 mulheres, uma mãe só, avós, não é disso que a gente está falando. Quando eu falo de família estruturada, eu estou falando de confiança, tá? De lugar que você sabe que você pode voltar quando você tem problema, tá? Mesmo se a sua infância é cheia de traumas que vão precisar ser trabalhadas melhor, nessa adolescência, a gente consegue passar por ela sem usar com tanta força os nossos sabotadores. E aí a gente vai para a fase do início da fase adulta, que é lá pelos 20 e poucos anos, e a gente entra numa fase que é de teste, como a gente testou os sabotadores, como a gente visualizou o mundo nas fases anteriores, a gente vai começar a vestir as nossas personas. E esse é o ponto da live de hoje, é nesse ponto que eu quero chegar, porque nos pontos anteriores, nós já falamos nas lives anteriores, tá? Que tem um peso gigante na forma que eu me comporto com o mundo, que eu convenço o mundo, que eu influencio o mundo, e isso me dá melhores empregos, melhores relacionamentos, mais qualidade de vida. Mas a persona em si, ela é, como que eu diria, ela é a fase, né, que vai te concretizar no mundo adulto. É ela que vai abrir as portas para esse mundo adulto. E é por isso que a gente utiliza muitas personas, que a gente chama, para poder adentrar esse mundo adulto. Lembrando que lá na fase dos 20 e poucos anos, a gente ainda não é um adulto formado. A gente está saindo da adolescência com muitas dúvidas, muitas vezes já com uma profissão definida, saindo da faculdade, mas ainda com poucas experiências e com pouca maturidade para me comportar no mundo adulto, para me comportar numa sociedade extremamente exigente e crítica. Então, o que acontece? Todos nós, isso é fato, todos nós vamos usar alguns personagens que a gente percebeu que são funcionais e a gente vai trazer para experimentar e testá-los nessa fase. Então, vou dar exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que na minha família, né, um personagem que a gente identifica como família, e hoje eu falei de constelação sistêmica familiar, quem assistiu vai fazer bastante conexão aqui com o que eu vou falar, tá? Então, vamos dizer que no meu sistema familiar, existe uma crença de que para você dar certo na vida, você precisa ser extremamente correto, seguir extremamente as regras, você ser extremamente dedicado ao seu trabalho, e você precisa ser tão assim que você precisa ser duro na forma que você trabalha. Sabe aquela coisa de missão dada, missão cumprida? Então, é exatamente isso. O que acontece nessa fase aí adulta? Você vai pegar algumas características desse personagem. Então, assim, uma característica do seu pai, uma característica da sua mãe, de um personagem de um filme, de um chefe que você teve. E aí você vai compondo, né, um personagem e você vai vestindo esse personagem, tá? Você vai trazendo características desse personagem para você. E você vai testando se isso é funcional. O que acontece que é muito importante? Lembra que eu falei que nós usamos, né, lentes, né, que são dadas pela nossa família?
No teste desses personagens, a gente tende a buscar viés confirmatórios, né, que é a confirmação de que esse personagem ele é funcional. Então, se esse personagem é muito querido dentro do meu sistema familiar, porque todo mundo acredita muito nisso, e nas minhas primeiras tentativas eu saio um pouco frustrada, eu não vou entender isso como frustração, eu vou entender isso que eu não fiz direito. E aí eu olho para o lado e vejo uma chefe que tem essa mesma postura que ela dá certo. Eu testei aqui, não deu muito certo, mas ela dá. Esse é o meu viés confirmatório. Eu olho ali e vejo que dá para ser assim. E eu vou pegar mais componente dessa chefe, né, mais autoritária e tal, e vou trazer para mim. E eu vou compondo o meu personagem. Com isso, vão se passando os anos e eu vou me consolidando, né, como pessoa nesse personagem, tá? Então, isso é fato, acontece com todo mundo e não é só esse personagem que eu tô falando, existem vários tipos de personagem. Então, por exemplo, vou dar um outro extremo, tá? Pode ser que você trabalhe muito com o personagem da professora querida, da professora amável, da professora doce, e aí você vai testando isso, vai tendo esses vieses confirmatórios e você vai se transformando nessa pessoa doce, amável, querida, em que todo mundo só fala bem, que você doa muito e tudo mais. E aí a vida segue, né? A gente não tem um só personagem, a gente vai montando um leque de personagens, então, por mais que a gente não mude muito no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, existem adaptações sim. Então, eu tenho um personagem para quando eu estou em negociação, eu tenho um personagem para quando eu estou orientando a minha equipe, eu tenho um personagem para quando eu sou mãe, eu tenho um personagem para quando eu sou mulher, para quando eu sou esposa, quando eu sou amiga, estou no happy hour com as minhas amigas. Então, a gente vai colocando esses personagens para dar conta do recado, tá? Porque são roteiros que normalmente a gente já estabeleceu, já criou e a gente sabe mais ou menos como se comportar. E lembra que eu também comento muito nas lives que o cérebro é uma máquina de automatização. Então, se ele entende que para essa situação esse personagem vai dar menos ruim, vai dar menos dor de cabeça, vai dar menos problemas, ele larga a mão desse personagem e você segue no automatismo. Tudo bem até aqui? Por aí, tá? Agora a gente vai entrar na fase mais legal da live. O que acontece, né? Apesar da gente precisar dos personagens e isso ser muito natural, como a gente também precisa dos sabotadores, isso é super natural, e também a gente precisa ter vivido esses traumas de infância, que também isso é super natural, para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, existe uma fase na vida em que se você abriu mão, né, durante muitos anos, daquilo que de verdade você quer e você gosta e você deseja, e você abriu mão de tudo isso e viveu muitos anos só nos personagens, vai chegar um momento que isso vai se quebrar, tá? Isso vai meio que romper. É super natural, quando a gente chega na maturidade, a gente se despir desses personagens, né? Tanto que a gente ouve muitas pessoas mais velhas comentando: nossa, agora que a maturidade chegou, eu faço o que eu quero, eu não devo mais satisfação para ninguém, né? O que é isso? Exatamente é exteriorizar isso que acontece, que é natural, de eu falar: já usei os meus personagens todos para ganhar vida e agora criei meus filhos, tá tudo certo e agora eu vou ser quem eu sou de verdade, tá? Só que o que acontece em contrapartida em relação a isso, tá? Não é bem assim, né? Porque às vezes a gente olha para trás, primeiro que a gente pode não estar com a vida ganha, né? Principalmente a gente agora tem filhos mais velhos, a aposentadoria está demorando cada dia mais para chegar, e quando a gente está falando de ter uma tranquilidade na vida madura, a gente não está falando só de dinheiro, de repente até financeiramente eu estou até confortável, tá? Mas eu olho para trás, eu olho para minha vida ali dos meus 30 últimos anos, 35 últimos anos, 40 últimos anos e falo assim: caramba,
tudo que eu fiz não foi para mim, né? Tudo que eu entreguei, tudo que eu criei, não me dá aquela satisfação real e plena. Aí você pode me perguntar, Kátia, mas não é utopia eu acreditar que eu vou chegar numa fase em que eu vou ter essa felicidade plena e total? Utopia plena e total, eu tenho certeza que é sim, porque eu acredito que o ser humano, até no seu leito de morte, isso é uma crença minha, ele não vai estar 100% satisfeito de tudo que ele fez e tudo que ele viveu. Mas a gente também não pode entender que viver com 20% só é bom, né? Porque se você vive só com 20%, você tá, 80% da tua vida não valeu de nada, né? E aí a gente começa a entrar numa positividade tóxica, que eu acho muito perigosa, eu não gosto, tá? De querer provar pra gente mesmo que não, olha só, né? Eu fui um profissional muito reconhecido, meus filhos casaram, olha aqui, eu já tenho netos, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um plano de aposentadoria que me dá tranquilidade. Não é disso que a gente está falando, a gente não está falando dessa positividade tóxica que é externa. A gente está falando de olhar para dentro de si, de verdade, e entender, né, o que faz eco com o seu ser e o que não faz eco com o seu ser. Quando a gente olha dessa forma o nosso passado, é muito engraçado, porque a gente começa a ticar coisas que tinha a ver com a nossa essência. Só que no nosso automatismo, a gente acaba achando que não tem, né? A gente olha aquela história e fala assim, nossa, você sabe que parece que nem era eu que estava ali, né? Só que quando a gente abre aquele livro, né, e a gente começa a olhar capítulo por capítulo, aí você fala assim, poxa, mas aqui eu estava lá 100%. Então isso valeu a pena, né? E o que valeu a pena desse momento, apesar de eu estar usando, sei lá, minha personagem chefe radical e dura, tá? O que dentro disso, tirando as minhas crenças, tirando o impacto do meu sistema familiar, tirando tudo isso, o que de mim estava ali? E a gente começa a descobrir que de verdade, mesmo estando num personagem, né, estando usando uma persona, existiam coisas minhas ali e que eu fiz por mim mesma. Então, valeu a pena, valeu a pena. E esse percentual dos 20%, ele começa a crescer. E a gente começa a se dar conta que a vida que a gente passou valeu a pena. Poxa, mas eu faria diferente? Tudo bem, pode ser que você faria diferente, mas já passou. Não dá para mudar o passado, né? Não dá pra gente ir lá e desfazer o que já foi feito. Eu gosto de um termo que o Érico Rocha usa, que eu acho bem legal. Não dá para desver aquilo que se viu, né? Não dá para desaprender aquilo que se aprendeu. Não dá, é fato, né? E isso dá muita tranquilidade quando a gente chega nessa fase de se questionar se tudo que a gente fez sentido, né? Tá, Kátia, beleza, então eu olho para trás, consigo enxergar isso tudo, dou uma ponderada ali e olho e falo, tá legal, eu vou dizer então que 40% do que eu fiz era para mim, o resto era para pagar, eu falo sempre isso, pagar os meus boletos para a sociedade, né? E agora? E agora? E agora o convite que eu faço para você é identificar, em primeiro lugar, quais são essas suas personas, tá? Quais são essas roupas que você vestiu e que você ainda veste quando você encontra os seus amigos, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você encontra com a sua família, irmãos principalmente, pais principalmente, quais são essas roupas que você veste, tá? Isso é fundamental a gente entender quais são esses personagens. E assim, se você conseguir identificar uns 3, pelo menos, eu acho que vai fazer sentido para você, porque você vai entender que esses personagens foram muito importantes para o teu crescimento até agora. Eles não são de todos ruins, eles foram muito interessantes, eles trouxeram muitos aprendizados, tá? Mas a partir de agora, o que de bom tinham nesses personagens que eu vou continuar seguindo, né? Então, o que tinha de bom que eu vou continuar utilizando
E o que não tinha de muito legal, que isso eu posso mudar. Quando a gente faz esse exercício, a gente olha para si mesmo, né? E começa a perceber o que me faz feliz, o que me faz ser realmente essência. E aí a gente começa a quebrar o síndrome do impostor. E aí eu vou falar da síndrome do impostor para conectar toda essa historinha que eu contei para vocês, que eu não sei se ficou meio confuso aí, né? Então vamos conectar tudo isso aí. O que é a síndrome do impostor, né? A gente define que aprende lá em todas essas fases que eu já falei para vocês, que para eu ser um bom profissional, tá? Eu preciso ter todos os diplomas possíveis e imagináveis que me colocarem na minha carreira. Então, eu faço a graduação, eu faço especialização, eu faço pós-graduação, eu faço MBA, eu faço mestrado, eu faço doutorado. Só que todas as vezes que eu estou atuando, que eu estou trabalhando, eu não me sinto, tá, detentora do conhecimento necessário para atuar. E isso me faz ter um gosto muito amargo, né, de fraude. Porque como eu tenho títulos e até uso aquela persona da sabichona, as pessoas acreditam que eu sei. As pessoas sabem que eu sei. As pessoas recebem as mensagens inconscientes que eu sei do tema, eu sei do assunto. Mas eu mesma, por conta das minhas crenças, traumas, sabotadores e tudo mais, tudo isso que a gente fala aqui nas lives, eu não acredito no meu potencial. Eu tenho dúvidas sobre a real capacidade que eu tenho. E quando eu busco esses cursos de aperfeiçoamento, na verdade eu não estou buscando conhecimento. Eu estou buscando um aval externo para dizer que eu sou capaz, que eu estou autorizada para atuar ali onde eu desejo atuar. Com isso eu não estou desvalidando, não estou tirando o crédito da gente estudar muito, eu gosto muito de estudar, mas eu acredito realmente que quando a gente está afim de conhecimento, pelo conhecimento, a gente aprende muito lendo, assistindo live, fazendo cursos gratuitos e também no mundo acadêmico, tá? Mas quando nós estamos buscando créditos, buscando essa autorização do mundo externo para continuar, eu estou buscando só um diploma. E aquele conhecimento que eu poderia ter absorvido, eu até me dedico, estudo, tudo, mas ele se vai. Na verdade, ele está guardado no teu inconsciente, porque a hora que você for colocado na parede, se você é um assunto que você curte, que você gosta, você vai perceber que ele flui, que ele acontece, ele se apresenta. Mas você não acredita que você está autorizada a atuar no que você se propôs a atuar. E o mais engraçado é que as pessoas, o externo, acreditam em você. Por isso que é síndrome do impostor, porque você acredita realmente que você está enganando todo mundo. Eu tenho, você tem, todos nós temos uma certa quantidade de síndrome de impostor. O problema da síndrome do impostor é quando ela é muito forte, porque quando ela é pequena, em baixa quantidade, né, em níveis normais, ela vai te incentivar, vai te motivar a aprender mais, a conhecer mais, a se desenvolver mais. Isso é super positivo. O problema é quando ela está muito forte, isso traz muita angústia e pode trazer também depressão, tá? Porque você se sente uma fraude, de verdade, de verdade. E eu já usei frases comigo mesma, assim, né? A pessoa fala assim, nossa, eu adorei a sua aula, nossa, como você sabe desse assunto? E aí eu, dentro de mim, sabe nada, inocente, mal sabe que eu não sou nada, que eu não conheço nada, que... Vocês entenderam? É assim que a gente se comporta, né? E aí o que acontece com uma pessoa como eu, que tem a síndrome do impostor e também tem um sabotador, que é o que faz muito, né? Que se coloca em situações de fazer muitas coisas, né? Quando eu sinto isso, no dia seguinte eu abro minha agenda e eu coloco muitas atividades para eu fazer, para eu estudar, para provar para mim mesma que eu não estou sabotando ninguém, que eu não sou uma fraude, que eu não estou enganando ninguém.
Isso é pior ainda, porque se eu tenho 24 horas, sendo que eu preciso dormir, e me sobram, sei lá, 8 horas para eu me dedicar ao meu trabalho e ao meu estudo, e eu coloco 30 atividades, é claro que eu não vou dar conta de nenhuma. Vai tudo ficar pela metade. E aí meu viés confirmatório vem e fala, tá vendo como você é uma fraude? Tá vendo como você não sabe o que você está fazendo? Vocês entenderam como que isso se amarra, né? Então, todas essas fases da vida, elas não são separadas, né? Elas vêm numa sequência natural que é para permitir que o ser humano se proteja, né? Que ele tenha uma integridade para ele continuar vivo e poder manter a nossa espécie, a nossa procriação, o nosso legado, né? O que acontece é que como a gente tem muita consciência e a gente está num momento de muita racionalidade, e eu vou usar um termo que vai parecer estranho, mas ele é muito assim, é uma racionalidade burra, porque a gente não consegue ser racional o tempo todo e com tudo. Na verdade, a gente usa muito pouco a nossa racionalidade, tá? A gente usa 5% da nossa racionalidade. E quando a gente se coloca muito no racional, a gente deixa de perceber, a gente deixa de receber sinais importantes que vão nos sustentar e vão nos dar apoio para a gente continuar em frente, tá? Então, o excesso de racionalidade, ela é muito negativa e ela pode levar, sim, para crises de ansiedade e depressão. Quando a gente permite enxergar um pouco mais, sentir um pouco mais tudo aquilo que está dentro da gente, tudo que a gente veio acumulando de aprendizado, de sentimentos e tudo mais, de toda a nossa vida, a gente começa a ter uma vida muito mais prazerosa, com muito mais sucesso, com mais fartura, e a gente consegue comunicar para o outro e comunicar para o mundo o que de verdade eu desejo e o que de verdade eu espero do outro, o que eu quero dessa empresa, o que eu quero desse meu chefe, o que eu quero de mim mesma. E a vida começa a fluir, a vida começa a trazer mais contentamento, tá? E isso tudo tem muito a ver com comunicação. Quando nós não estamos cientes de tudo isso, a nossa comunicação é o nosso principal sabotador. Eu quero falar sobre isso e eu deixo escapar palavras sobre aquilo. Eu quero passar uma imagem assim e eu passo uma imagem assado. Eu quero usar palavras de conforto e eu uso palavras ríspidas. Eu quero me mostrar como uma profissional inteligente, eu me mostro como uma profissional insegura. E por aí vai, né? Então, a comunicação, ela tem total ligação com o autoconhecimento. Se a gente não se permite, pelo menos, a receber pílulas de autoconhecimento, como essas lives e de outros profissionais que estão trazendo muitos conteúdos legais, a gente vai ter dificuldade real na nossa vida, tanto profissional, quanto amorosa, quanto familiar. Porque a comunicação é a base da nossa sociedade. Já lá no passado, nós conseguimos sobreviver como espécie porque nós dominamos as técnicas e as ferramentas da comunicação. E às vezes eu percebo que a gente acaba não valorizando a importância da comunicação consciente, daquela comunicação que eu falo, opa, eu estou me comunicando aqui de forma mais ou menos, mas porque eu estou sentindo isso, porque eu não estou bem naquilo, e aí a gente consegue se conectar e entender o que está se passando. A gente vai no piloto automático e acha que comunicação é falar, 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 é influenciar, é negociar, é fazer o outro pensar como eu penso. Bom? Esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa live.
Se você está assistindo depois no gravado, que é onde tenho mais pessoas assistindo, estou muito feliz do resultado dessas lives, porque cada dia tem mais pessoas entrando e depois me chamam no direct, conversa comigo. Inclusive, essa é uma dica, tá? Manda para os amigos. Se você conhece pessoas que precisam dessa informação, estão meio perdidas, não sabem muito para onde vai, manda. Compartilha com essas pessoas, você vai me ajudar, porque eu vou me tornar mais conhecida e você vai ajudar essa pessoa também. Olha aí como é fácil a gente ajudar o próximo. Boa sexta-feira, curta bastante, relaxa, mesmo que sua vida está complicada, se está tudo muito estranho, se você não sabe se segunda-feira as aulas voltam ou não voltam, como no meu caso, ainda assim vamos aproveitar esse final de semana para relaxar. Ninguém consegue ter sucesso só vivendo no estresse e na preocupação. Estresse é bom, se preocupar também é importante, mas a gente precisa ter tranquilidade para lidar com tudo isso. Aceita meu convite? Então bora lá curtir a nossa sexta-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Tchau.